Eu peço que você abra a tua Bíblia, por favor, junto comigo, no livro de Juízes. Juízes. Nós vamos ler dois trechos ali. Primeiramente, Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler trechos ali no capítulo 4 e 5 de Juízes, tá bom? Primeiramente, Juízes, capítulo 4, os versículos 1 ao 5. Depois nós vamos ler o capítulo 5, versos 7 e 12. Mas eu repito na hora da gente ler ali, tá bom? Primeiramente, Juízes, capítulo 4, versos 1 e 5. Por conta de toda essa movimentação que nós temos feito aí sobre o Desperta Débora, né? E também em vista do encontro que aconteceu ontem, eu não poderia deixar de falar sobre este texto, sobre esta mulher de Deus que está na palavra, né? Então, o tema desta pregação, o título, né, é justamente este: Desperta Débora. Desperta Débora. Tá bom? Então nós vamos ler primeiramente Juízes, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Então a palavra de Deus nos fala o seguinte: os filhos de Deus tornaram... me perdoem. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude havia sido um juiz também ali do povo de Israel, tá? Verso 2: entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, era juíza de Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Pula para o próximo capítulo, capítulo 5, por favor. Nós vamos ler os versículos 7 e 12, tá bom? De Juízes ainda. Então, Juízes capítulo 5, verso 7. Dois versículos sobre o cântico de Débora. Verso 7 diz o seguinte: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Versículo 12: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós, e nós agradecemos, Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz, e isso através do teu Santo Espírito que a vivifica, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. Obrigado, Senhor Deus. E que esta palavra nesse momento, ó Pai, possa de fato adquirir um novo significado para nós, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a compreendê-la, Pai. Nós somos limitados, nós somos pequenos, a nossa mente é pequena demais para compreender as grandezas do Senhor, mas que pela misericórdia tua, Pai, o teu Espírito Santo possa atuar em nós agora, Pai, abrindo a nossa mente, a nossa compreensão, Senhor, para nós absorvermos, compreendermos este texto e o que o Senhor quer nos ensinar através dele, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, porque cada um de nós, teus servos, te ouvimos nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, Senhor, a comunicar esta palavra. Eu peço que o sangue de Cristo me cubra nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo me capacite a proclamar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já entregou a mim, Senhor. Eu sou apenas aquele que irá entregar, mas a palavra é tua, Senhor. Então que esta palavra possa atuar, Senhor Deus, como um mecanismo a trazer vida, a trazer renovo para cada um de nós. Em nome de Jesus, fala conosco, porque cada um de nós, teus servos, te ouve nesta manhã.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Desperta, Débora. Acorde, Débora. Ela própria cantou isso, né? No versículo que nós lemos. E eu quero brevemente aqui, eu falo isso às vezes, mas eu espero conseguir cumprir hoje, que eu não gostaria de me estender muito. Vou tentar não me estender muito, mas eu preciso aqui explicar o contexto aqui dessa passagem, tá bom? O que acontece aqui, irmãos, é que haviam nessa época os juízes do povo de Israel, né? Os juízes. Eles tinham um papel ali, tal como de um grande líder do povo, né? Era uma liderança ali do povo de Israel. Eles ajudavam a estabelecer a justiça sobre a vida do povo, porque naquela época, afinal de contas, ainda não Israel não era uma monarquia, não se tinha rei em Israel, não era o reino, né, de Israel. Então se tinha os juízes, que eram esses líderes que ajudavam ali a fazer a gestão da vida do povo, seja ela política, espiritual, militar. Então eles tinham esse papel naquela época, os juízes. E o que acontece aqui é que o povo de Israel vivia ali uma instabilidade espiritual generalizada. Tendo um juiz, esse líder que instruísse o povo servia a Deus. Se não tinha juiz, o povo se desviava. Então, se tinha alguém para tomar conta, se tinha alguém para estar junto deles ali, serve a Deus, leia a Bíblia, faça isso, faça aquilo outro, trazendo para o nosso tempo, né? Se tinha alguém ali em cima, eles serviam a Deus. Se não tinha ninguém ali, eles se desviavam, né? Quem já viu algum irmão assim, que o pastor precisa estar lá em cima, né? Senão o cara se desvia. Acho que ninguém viu, só eu que vi, né? Acho que ninguém aqui deve ter visto. Acho que só eu. O fato é que eles precisavam do juiz ali em cima para se manterem no caminho de Deus. Se não tivesse juiz, eu estou me desviando aqui, estou caindo em tentação. Era isso que acontecia com eles. Eles abandonavam o Deus de Israel para adorar, buscar outros deuses. E isso a gente lendo o livro de Juízes, a gente começa a perceber um padrão repetitivo, um ciclo que sempre acontecia novamente, sempre se repetia. A apostasia dos israelitas, eles abandonavam a sua fé porque não tinham juiz para ficar ali em cima deles. Aí depois vinha o sofrimento como punição de Deus, porque eles haviam abandonado o caminho do Senhor. E em seguida, o clamor a Deus por resgate. Eles abandonavam, sofriam e clamavam por ajuda. Aí ficava tudo bem. Eles passavam por anos de paz, períodos de paz. Aí depois o juiz morria, abandonavam, sofriam, clamavam, socorro vinha. Abandonavam, tal. Sempre esse ciclo. Sempre esse processo se repetindo na vida deles. E aqui, irmãos, o primeiro juiz, assim, um nome de destaque que surgiu no povo de Israel, foi Moisés. Moisés que se levantou ali, levantado por Deus, né, para tirar o povo da escravidão do Egito durante 430 anos, escravos no Egito. E Moisés é levantado como juiz ali para tirar eles daquela terra, da escravidão. E depois de Moisés, depois que Moisés morreu, se levantou Josué, que já era o seu auxiliar. E Josué conduz o povo do deserto até a terra de Canaã. Veja que coincidência, né? Que nesse capítulo aqui que nós lemos a respeito de Débora, quando o povo abandona, o Senhor os entrega ali, versículo 2, a Jabim, rei de Canaã. Coincidência ou não, né? Enfim. Mas o fato é que primeiramente foi Moisés, depois Josué, e depois deles houve mais 14 juízes, vários. Você pode ler na Bíblia ali, procurar na internet depois, tem vários estudos a respeito disso. E alguns deles, apenas citando aqui, foram Gideão, aquele dos 300, né? Que lutou com 300 e venceu com a ajuda de Deus. Teve Sansão, o homem mais forte de que se tem notícia, né? Acredito eu até hoje. Eli foi juiz de Israel, se eu não me engano, por 40 anos, né? Se não estou enganado. E Samuel, um nome de destaque aqui também, né? Samuel, o profeta Samuel.
E depois desse, então, período dos juízes, houve ali Moisés, Josué e mais 14, Israel, então, foi declarado como monarquia. Passou-se a ter um rei, né? Eles estavam reclamando ali. Samuel foi o último juiz e tudo levava a crer que Samuel seria esse eventual rei de Israel. Mas o povo reclama, ele era juiz, né? Não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Samuel se desagrada desse pedido, né? Afinal de contas, ele estava ali já, né? Servindo ao povo durante toda a sua vida. Mas acaba que Samuel é aquele que unge os 2 primeiros reis de Israel, que são Saul e Davi posteriormente, né? Dito isso, irmãos, dado esse contexto breve aqui do que acontecia aqui, eu quero me concentrar aqui um pouquinho sobre a figura de Débora. Débora, né? Desperta, Débora. Desperta, Débora, né? E Débora, se a gente for puxar na lista ali, ela é a única mulher dessa lista de juízes, dentro daquela sociedade patriarcal que eles viviam, né? Naquele contexto todo. E isso é um fato curioso, né? Porque ela é a única mulher colocada ali como juíza do povo de Deus. Uma mulher, né? E o texto fala, eu não sei, né, como só explorando um pouquinho mais isso, eu não sei porque foi uma mulher. O texto não nos diz isso, e não desfazendo de forma alguma, mas eles viviam numa sociedade patriarcal, machista. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu não sei se foi de fato, realmente ela foi eleita por Deus certamente, mas será que de repente foi por falta de algum homem se levantar? É algo que nós precisamos nos perguntar, né? Não sei, o texto não nos fala isso. Eu estou aqui especulando, conjecturando, tá? Mas às vezes não tem ninguém e alguém tem que se levantar. Alguém que se dispõe, alguém precisa se dispor diante de Deus para fazer o negócio acontecer. Alguém precisa ser despertado para fazer o negócio acontecer. Fica para nós pensarmos, para nós refletirmos. E o fato é que o texto fala aqui para nós que o povo desobedeceu novamente a Deus. Repetiu o processo, né? Lembra? Desobedece, abandona, sofre e clama ajuda. A ajuda vem e fica tudo bem. Abandona, isso aconteceu de novo. O povo desobedeceu, versículo 1, né? Tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, que havia sido o juiz anterior. Então o povo clamou por ajuda, né? Depois que foi entregue ali nas mãos do rei de Canaã, ele clamou por ajuda, e o texto fala exatamente isso, ó, que Jabim, que era o rei de Canaã, oprimia duramente os filhos de Israel. Final do versículo 3, eles penaram na mão desse rei. Esse cara fez eles sofrerem demais. Foi isso que aconteceu. E isso é uma coisa que muitas vezes nós sabemos muito bem. Nós sabemos muito bem. Nós desobedecemos a Deus, nós sofremos a consequência daquele pecado por nos afastarmos de Deus, por não fazermos a vontade dele. Ou então nós vemos isso acontecer com aqueles que estão perto de nós, né? Com a família, com os amigos, com os vizinhos. A gente vê o cara ali se afundando, se afundando, se afundando, e sofrendo por causa disso. Assim como Débora via acontecer com o povo. Era isso que ela estava vendo. E eis que então Deus fala com Débora que os israelitas deveriam se levantar e enfrentar os seus inimigos, os cananeus, porque ele iria garantir a vitória. Isso nós não lemos, mas está ali no capítulo 4. Débora, ela vai até Baraque, que era um oficial do exército, e ela fala: vamos nos levantar, vamos juntar o nosso exército e vamos nos levantar, porque Deus vai dar a vitória para nós contra os cananeus. E Débora, então, depois que acontece todo o processo, você pode ler na sua casa o capítulo 4, que conta essa história bem. São 24 versículos, irmãos. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Você pode ler depois. Mas o fato é que depois acontece, de fato eles saem vitoriosos, e Débora, ela entoa um cântico de louvor a Deus. E nesse cântico, ela fala ali no versículo 12, né? Desperta, Débora. Aliás, no versículo 12 ela fala isso, mas é no versículo 7, né? Até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Ficaram desertas as aldeias em Israel, até que eu me levantei por mãe de Israel. Até que precisou alguém se posicionar, que foi ela. Se posicionou diante de um problema como
e se posicionou como uma figura demonstrando maior amor sobre o povo, na figura da mãe. A figura da mãe. Débora era uma mulher, e dada a sociedade patriarcal daquele tempo, ela podia muito bem ter se isolado, ter se separado. Eu sou uma mulher, né? Ela pensando com o pensamento dela assim, eu sou uma mulher. Se levante alguém aí dos homens do exército, o general, o coronel, sei lá quem, e se posicione para liderar o povo. Mas não, ela não foi covarde. Ela não foi covarde. Ela se posicionou. Ela se levantou como mãe de Israel. Não fugiu, nem se acovardou, mas enfrentou o problema de frente. De frente. E pegando essa figura que ela coloca aqui de mãe de Israel, levantei-me, versículo 7, levantei-me por mãe em Israel. A mãe, ela faz o quê? Ela cuida dos filhos. Imagina ela, pensa comigo na figura que ela, no meio daquele povo, tentando ajuntar aquele povo, tal como uma mãe se ajunta os seus filhos para cuidá-los. Foi dessa maneira que ela se portou. E como nós temos nos portado diante das situações? Como nós temos nos portado em relação aos nossos filhos? Como nós temos nos portado em relação à igreja? Aqueles a quem Deus coloca sob os nossos cuidados. Ou talvez não necessariamente pessoas, mas responsabilidades que o Senhor nos dá. Como nós temos nos portado diante dos problemas? Será que a gente foge? Será que a gente vira o crente 6 horas por mim? Não, chamar o pastor. Chamar o presbítero. O presbítero orar, vai dar tudo, vai funcionar, vai dar tudo certo. O que a gente tem feito? Como indivíduos, como membros da nossa família, como membros da comunidade aqui, o que a gente tem feito ao encarar os nossos problemas? E veja que aqui no versículo 12, que envolve toda a temática do ministério Desperta Débora, né? Ela declara no versículo 12, desperta Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, que era esse general, oficial do exército, levanta-te, Baraque, e leva presos aqueles que te prenderam. Pega os cananeus e acaba com eles, porque o Senhor está mandando. É isso que ela está falando para ele, que ela está cantando. Mas veja que ela fala o desperta, né? O desperta, acorde, né? E muitas vezes, se a gente for olhar na palavra, o sono, ele é associado com morte. O sono, ele é associado com morte. Prova disso está lá, você pode abrir comigo, por gentileza, eu peço, em João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 11 também. João 11, 11. Esse capítulo conta a história da ressurreição de Lázaro. Preguei sobre isso há pouco tempo. E João 11, capítulo 11, né, verso 11, diz o seguinte, palavras de Jesus. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para despertá-lo. Ali é projetado, né? Vou despertá-lo do sono. Despertá-lo. Mas como? Aí foi o questionamento dos discípulos. Como que ele iria despertá-lo se ele havia morrido? Porque eles pensavam que Jesus falava do sono físico, do sono humano, orgânico. Mas não, ele estava falando da morte. Depois, versículo 14, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, mas eu vou lá despertá-lo do sono? Como assim? Se ele não está dormindo, ele está morto. Como que vai despertá-lo do sono? Então veja que o sono, ele tem essa associação com a figura da morte. E Débora, ela canta essas palavras. Deixa eu voltar aqui em Juízes. Ela canta essas palavras: desperta, Débora, desperta, acorda, e levanta-te, ó coronel, general do exército, e vai batalhar. Vai prender aqueles que estão te oprimindo. É isso que ela está falando, que ela está declarando aqui. Então eles estavam ali de fato como que adormecidos.
entorpecidos. E ela fala: desperta, acorde. E eu vejo que esse despertamento, nós estamos vivendo essa fase agora do Desperta Débora. Isso não é somente para as Déboras. As Déboras são as mães, as mulheres que se posicionam, as avós, as tias, as madrastas, enfim. Aquelas que se posicionam para orar pelos seus filhos. Mas esse despertamento aqui, pegando a questão do ministério, não é só para as Déboras, irmãos. Ontem nós tivemos, eu não lembro quem que me falou, dos irmãos que panfletaram ali, que teve um homem que recebeu o folheto, e nós entregamos também, diferente, né? Se de repente tinha alguém em casa para convidar, né? O homem que recebeu. Teve um homem que perguntou se podia vir. Foi a minha mãe, né, que entregou. Teve um homem do bairro que perguntou se podia vir também. Acho que é Iraídes também, não sei, enfim. Não é só para as mulheres, não é só para as mães, é para os crentes. É para os crentes, irmão. Nesse sentido, nós podemos nos colocar nessa figura de Déboras, na figura na questão da intercessão, na questão do posicionamento, para todos nós sermos despertados em relação a Deus. E o texto ainda mostra, acompanha ali comigo, por favor, capítulo 5, verso 12. Eu quero ler novamente. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Tá ali, tá projetado. Eu quero até ficar do lado aqui para. Uau. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Na minha versão aqui, na segunda linha ali, o quarto desperta, no caso, está como acorde, né? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Perceba então que ela é chamada por 4 vezes a despertar. 4 vezes. Ela precisa entoar esse verso, esse termo 4 vezes. Que sono era esse? Que entorpecimento é esse que precisa chamar 4 vezes? Que sono pesado é esse? Eu sou um cara que eu tenho um sono pesado. A Márcia fica louca comigo quando ela vai me chamar e eu demoro, e às vezes eu não vejo. Às vezes eu dou aquela virada de lado, mas às vezes eu não vejo mesmo. E ela acha que eu me fiz de surdo, mas às vezes eu não escuto. Meu sono é pesado, sempre foi. Meus pais estão aí para não me deixar mentir sozinho, né? Meu sono sempre foi pesado. Então veja que sono era esse que precisava estar chamando. Desperta, 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 acorda. Que entorpecimento é esse? Que anestésico é esse que que está ali sob efeito, colocando efeito? Que tem que chamar várias vezes. O que está acontecendo? E ela é chamada aqui no final desse trecho para entoar um cântico. Eu falei há pouco que a adoração é uma arma. A adoração é uma arma. E a adoração através da música. Nós cantamos, nós tocamos. E aqui ela entoa um cântico. Este capítulo 5 é o cântico de Débora. Irmãos, isso aqui é uma arma espiritual. A adoração. Débora, acorde, levante e adore. É isso que ela está falando aqui. É isso que ela está falando aqui. E veja também comigo, por favor, o texto lá em Efésios, capítulo 5, verso 14. Efésios 5. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 14. Diz assim, está projetado ali também na tela. Mas o texto fala o seguinte, Efésios 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Lembra que eu falei há pouco que o sono, a sonolência, ela tinha essa figura da morte? Ela tinha essa figura da morte. A exemplo de Lázaro. Eu vou lá despertá-lo, mas o cara estava morto.
E aqui, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Novamente a figura do sono, da sonolência, do entorpecimento associada com a morte. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo o quê? Te iluminará, te esclarecerá, está ali na tela também, né? Trará claridade, trará luz. Aquele que está morto está em meio às trevas, está na escuridão. Então, para ir para a luz, precisa despertar, precisa de vida. Então, aquele que está adormecido, está na escuridão de fato, é chamado a despertar por meio da brilhante luz de Jesus. Porque quem que vai iluminar? Quem que vai esclarecerá? Cristo. Ali, ó, está projetado lá. Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Desperta, levanta do meio dos mortos, da escuridão, e Cristo vai te esclarecer, Cristo vai te iluminar. Então, irmãos, eu já estou de fato finalizando aqui para nós passarmos a ministração da Santa Ceia, mas eu entendo que hoje, irmãos, Deus chama não somente as Déboras, as mães, como eu falei, as avós, as tias, as madrastas, para orarem pelos seus descendentes, pelos seus filhos, pelos seus netos, sobrinhos. Não. É uma estratégia que nós vamos usar aqui na igreja, que vai prosperar, eu creio, pela fé, em nome de Jesus. Mas não é só para as mulheres. É para todos nós. Você, mulher que não é mãe, não se coloque fora disso. Você que é homem, não se coloque fora disso. Por favor. Por favor. Porque hoje Deus nos chama a despertarmos, acordarmos desse sono intenso, desse entorpecimento. Ele fala: desperta, Ebenezer. Eia! Eia! Desperta, acorda. Acorda, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta na intercessão. Desperta no jejum. E que Deus tenha misericórdia de mim, porque é algo que eu preciso melhorar e muito. Desperta nas boas obras. Lembrando que as boas obras são resultado daquilo que Deus faz em nós. Se nós não desempenhamos boa obra por causa daquilo que Deus fez em nós, qual que é o propósito? Um dos, pelo menos. Desperta! Esse é o chamado de Deus a nós, em específico hoje. Desperta. Como eu falei no começo, eu não sei se tinha alguém lá disponível na época de Débora. E aí levantou-se uma mulher, e todos os meus respeitos aqui às mulheres, por favor. Mas consideremos aqui a sociedade patriarcal, novamente, o momento histórico que eles viviam. Mas de repente não teve nenhum cabra macho lá para se levantar. E aí se levantou ela, se posicionou. E aqui nós não vamos nos posicionar como crentes. Hoje Deus nos chama, irmãos. Desperta. Desperta, Rafael. Rafael é o primeiro. É o primeiro. Desperta. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que esta palavra, Senhor, primeiramente ela não é minha. Ela não é minha, Senhor. Mas nós cremos que ela vem do Teu coração ao nosso encontro nesta manhã, com o propósito de que nós sejamos de fato despertados. Despertados. E despertados nós entendemos que implica posicionamento, Pai. Despertados nós entendemos que implica nós nos levantarmos, nós nos colocarmos à disposição, Senhor. Colocar a mão na massa. E muitas vezes, em certo sentido, para nós fazermos algo, é preciso nós, no bom sentido da palavra, mas é preciso nós sujarmos as mãos e suarmos a camisa. Para limpar o que precisa ser limpo, a gente tem que muitas vezes
bagunçar, mexer com a sujeira e reorganizar e colocar a mão, Senhor. Não apenas falar que precisa, não apenas sonhar que precisamos fazer tal coisa, mas nós precisamos fazer. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos despertos. Nos ajuda a não termos espiritualmente esse sono pesado, Senhor. E esse entorpecimento, que não venhamos a estar anestesiados, Pai. Espiritualmente, mas que possamos estar, de certa forma, incomodados no sentido de não nos conformarmos com as coisas como estão. Pai, nós vimos neste fim de semana o quanto nós podemos fazer juntos, ó Pai. O potencial que nós temos, Senhor. Então que o Senhor nos desperte para isso, Senhor. Que o Senhor nos ajude a deixar de lado todo engano, Senhor. Que o Senhor nos ajude a deixar de lado toda a dureza de coração, Senhor. De não assumir compromissos. De não nos colocar... E compromisso a gente diz aqui primeiro com o Senhor. Com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos de lado essa dureza de coração, Senhor. Esse não posicionar, Pai. Deixarmos de lado as nossas convicções, que muitas vezes não deixam a gente caminhar para frente, Senhor, mas fazem a gente dar passos para trás. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos do Senhor, que sejamos todos nós aqui, eu e os meus irmãos, despertados, que a gente possa se levantar para que Cristo, a luz de Cristo, nos ilumine. A nossa vida individualmente, a nossa vida familiar e a nossa vida comunitária. Em nome de Jesus e para a tua glória, nós oramos e agradecemos a ti. Amém. 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 Graças a Deus.